queridos amigos, como é bom estar com você para falarmos especialmente deste Novembro Azul. Assunto muito importante, porque nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Como é importante esse momento na vida do homem, como é importante prevenir, como é importante se cuidar. O toque retal é fundamental para esse exame. Vamos abandonar esses preconceitos todos que carregamos como tabu e deixar a doença tomar conta da gente. Então, vamos nos cuidar. É isso mesmo. Se você quiser participar do nosso programa, envie a sua mensagem aqui para o WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, mergulhando para o equilíbrio, alçando com amor e paz no coração. É isso aí. Acesse a nossa playlist lá no YouTube, que tem vários temas muito importantes. Hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial, pela primeira vez aqui na nossa salinha, que é o Dr. Marcos Santos. Ele é diretor do setor de oncologia da Reddor do Rio de Janeiro. E vem bater um papo gostoso aqui com a gente para falar da prevenção sobre o câncer de próstata. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, doutor Marcos. Obrigado, Iraci, pelo convite. Espero que a gente possa esclarecer a todo mundo muito bem aqui hoje. Muito bom. Nós vamos contar hoje a história de Ana Maria de Souza. Ela é de Curitiba, viúva, tem 3 filhos, e ela diz o seguinte, que o seu marido teve câncer de próstata e foi a óbito, já tem alguns anos. Diz que seu pai também e o seu sogro também, embora o câncer tenha sido em outro órgão deles dois. E ela diz que ela fala para os seus filhos, ela tem 3 filhos, um de 27, um de 32, outro de 37, e ela diz que pede constantemente para que seus filhos façam exame de prevenção. Mas diz que eles ignoram e falam que é muito cedo para isso, incluindo um deles que diz que quando estiver com seus 60 anos, ele vai começar a fazer exame preventivo. E ela diz que ela não quer ver os filhos passarem aquilo que o marido dela passou. Foi muito rápido o câncer de próstata do marido dela e os filhos nem acompanharam. Disse que foram 3 meses somente, porque os filhos moravam fora do país. E, ao retornar, o pai já tinha desencarnado, tinha ido a óbito. Então, ela diz que ela gostaria que nós falássemos sobre a prevenção do câncer de próstata, qual a melhor idade, se isso acontece muito com idosos, se são com jovens, ou se não tem uma faixa etária que seja mais de risco, o que se deve fazer, como se deve fazer, porque ela não quer ver os filhos passarem por essas situações. Doutor Marcos, é complicado, né? Muito complicado. E ela tá correta de ficar preocupada com essa história toda. Tem vários fatores aí que são muito importantes para a gente falar em relação ao que ela contou. Um dos fatores de risco bastante incisivos que a gente se preocupa quando tem história familiar. Então, se você já tem uma história familiar de câncer de próstata ou de qualquer outro tipo de câncer, a gente tem que, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, a gente tem que fazer essa prevenção o mais cedo possível, que o risco aumenta bastante, né? Outra coisa que na fala dela que deixa a gente um pouco preocupado
e justifica fazer uma prevenção mais precoce, é porque a evolução do câncer foi muito rápida, né? Pode ser que o diagnóstico tenha sido até feito um pouco tardio, mas 3 meses de evolução para o câncer de próstata tende a dizer que esse câncer é um pouco mais agressivo, né? Certo. A gente sabe que mais ou menos tem uns 60 mil novos casos por ano, são dados do INCA, de Nossa, tudo homens, isso? e é verdade. E desses 60 mil, pelo menos uns 15 mil vão evoluir mal com a doença, podendo chegar até o Certo. óbito. É por isso que a gente estimula que o diagnóstico seja muito precoce. Da maneira que ela coloca, a gente vê que o que acontece realmente aqui no Brasil, que é um país latino, né, e o homem é muito preconceituoso, porque o diagnóstico Muito. básico para a gente poder fazer esse tipo de avaliação, e o melhor, é através do toque retal, né, Certo. e a dosagem do PSA. Essas duas coisas juntas, quando positivas, elas direcionam para a gente fazer outros exames e ter certeza se esse câncer é existente ou não. E o mais importante, se é um câncer muito agressivo ou se é um câncer pouco agressivo. O câncer de próstata tem vários tipos de câncer e de acordo com o qual é diagnosticado, é o tipo de agressão, o tipo de tratamento que faz, é isso? Sim. Tem alguns subtipos, né, que a célula da próstata ela pode se mudar e ela pode estar acometendo alguma coisa já próximo à próstata ou já algum outro órgão já que a gente chama de metástase. E isso, pelo tamanho, por esses acometimentos e se tiver metástase, a gente classifica como mais grave ou menos grave, né? Certo. E isso direciona os tratamentos também. Hoje em dia, a gente também tem alguns testes imunobiológicos. E esses testes, eles acabam direcionando para o melhor tratamento para esse tipo de paciente. Mas o mais importante é que, acima de 45 anos, todo homem deveria fazer avaliação, pelo menos já fazendo uma avaliação. Se 45 anos é o 45 ideal. anos é o ideal. Se essa pessoa for de origem ou de alguma questão voltada para a raça africana, se ela tiver, por acaso, história familiar, for obesa e fumar e beber, esses 5 fatores são os que aumentam muito o risco para a Olha presença do só. câncer de próstata. Então, esses são indivíduos que a gente realmente precisa fazer rapidamente essa avaliação logo aos 45 anos. Se aos 40 Seria o quê? Uma vez por ano, pelo Depende do menos? que vai ser identificado. Se, por exemplo, com os 45 anos, não tiver nada, a gente pode fazer essa avaliação a cada 5 anos. Se por acaso a gente encontrar alguma alteração e for um câncer de baixa desenvolvimento, a gente vai acompanhar isso anualmente. Ou se ele tiver fator de risco, a gente acompanha a cada 2 anos, mesmo a próstata estando normal. Certo. Geralmente aparece o quê? Aparece a próstata, tamanho aumentado, No uma toque situação assim? retal, os sintomas iniciais são alterações no fluxo urinário, porque a próstata é uma glândula onde passa o canal da uretra no meio e é por ali que passa a urina. Então, aumento da frequência de urina e a sensação de bexiga que não está vazia, acordar muitas vezes à noite para poder urinar, ou dificuldade para começar a urinar, então são sintomas que normalmente aparecem já quando a próstata está aumentando. Então, se o homem nessa idade já tiver algum tipo desse sintoma, é bom procurar o médico. Tem outras causas que podem fazer isso, uma infecção prostática, uma alteração específica da uretra, uma obstrução por cálculo, isso pode levar a isso também. Mas é importante, se tiver com esse tipo de sintomas, a gente poder fazer uma avaliação precoce. A maior incidência, seria em que idade? Entre 45 e 60 anos é a idade que a gente vê mais normalmente acontecer. Acima de 60 anos a gente vê uma diminuição e depois de 75 anos o acompanhamento o diagnóstico é bem menos comum se você não tivesse diagnosticado antes nesse período. E acontece, por exemplo, no caso de ser uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, tal, ter um câncer de próstata, ou É isso é mais raro? raro, né? É mais raro de acontecer, mas tem casos que não só de próstata, mas outros cânceres também podem acontecer em pessoas mais jovens, mas é mais raro de acontecer. Certo. E o melhor exame é o toque retal? É o PSA associado ao toque retal, né? A alteração do PSA, ela guia se você precisa dar continuidade na avaliação, então que é um exame de sangue, Uhum. né?
e ajuda a afastar se algum problema específico da próstata ou de outras coisas que podem causar aumento do PSA. Certo. Agora, no caso, quando a pessoa tem, no caso da Ana Maria, o marido dela teve, mas o pai dela e o sogro, aí no caso o que pesa mais é o sogro, que era pai do marido dela, né. Não importa o tipo de câncer que ele tenha tido ou em qual órgão, seja lá o que for, a pessoa deve fazer com frequência esses exames, porque já tem um quadro, já ele é considerado de grupo de risco? Sim. Se for especificamente de câncer de próstata, o risco é muito aumentado. Mas se a pessoa tiver qualquer outro tipo de câncer, a avaliação para homem especificamente, porque câncer, tirando o de pele, o de próstata é o segundo mais prevalente no Brasil e no Olha mundo, só! né? E o câncer de pele é mais simples e tem muito volume. Então, quando a gente olha para os índices de câncer mais tratáveis ou mais graves, próstata no homem é o primeiro colocado, né? O doutor falou, a respeito da raça africana, fez algumas Sim. colocações. O que isso muda? É, o que a gente tem de histórico de acompanhamento dos estudos de câncer, a gente consegue evidenciar que pessoas de raça negra ou africana, eh, homens que têm história familiar de câncer, obesidade muito grande, tabagismo e alcoolismo, esses são fatores que aumentam muito a incidência de poder ocorrer câncer nos homens. Isso são O vários estudos que foram realizados e a gente vê que essas pessoas têm um risco maior de acometimento. No caso de alcoolismo, o que é considerado alcoolismo para acionar, enfim, propiciar um câncer de próstata? Qualquer ingestão de um copo de bebida alcoólica por dia, a gente já considera a pessoa com um certo nível de alcoolismo. E isso já é predisposto para poder causar alguma alteração prostática. Se fumar, aumenta mais o risco. Quer dizer, se a pessoa toma uma taça de vinho todos os dias, ela já é considerada alcoólatra. Sim, sim, Olha só, não sabia disso sim. não. É bom, porque a gente vai tomando uma proporção de como prevenir mais, né. Sim, Tem o câncer para o homem tem o câncer de mama também. sim. É mais raro, mas existe. Isso, como é que funciona isso? Ele aparece com nódulo? Explica um pouquinho pra A gente. alteração que acontece no câncer de mama masculino, ela é parecida com a do câncer de mama feminino. São nodulações, dor ou alguma secreção saindo da glândula, que não é normal no homem, né? São sinais de alerta. Dor consistente na axila, com nodulação presente na mama, mas são casos bastante raros, a frequência ela é bem pequena. A Certo. importância maior de prevenção é na mulher mesmo. E o que que dispara, ou qual seria o gatilho para esse câncer de mama masculino? Masculino, o fator genético é o mais incidente, né, o mais presente. Normalmente alguma história familiar, nem que seja de longa data, ele pode aparecer. É por isso que a incidência também é pequena. Doutor Marcos, tem alguma coisa a ver, por exemplo, no histórico familiar, se é a mãe ou o pai que teve algum quadro de câncer e isso se tornar mais propício para o filho, no caso, ter algum? Para alguns cânceres, para o câncer de próstata, obviamente o do pai, não tem Pai. como, né? É. E de mama, tem mais incidência se a mãe tiver também, é mais passível de acontecer no homem. Para os outros tipos de câncer, a história familiar dos dois é mais ou menos equilibrada. Então, câncer de cólon, câncer de pulmão, câncer de fígado vai depender dos fatores de risco total que o paciente está exposto ou essa história familiar de acometimento em algum órgão com câncer. No caso, por exemplo, um câncer de rim ou um câncer de garganta, que a gente vê comum por aí, né. Como é que é o desenvolvimento disso? Também é rápido, é mais lento? O câncer de orofaringe é muito dependente de bebida alcoólica, de cigarro,
E aí eu estou falando qualquer tipo de cigarro, charuto e até esses cigarros eletrônicos hoje em dia. E, por incrível que pareça, bebidas muito quentes, né? Excesso de bebidas muito quentes. O fator de risco genético também influencia muito. E a evolução é uma evolução que ela é um pouco mais lenta no momento inicial, mas depois ela se acelera um pouco. É um câncer de cabeça e pescoço, é difícil de tratar. E ele pode acontecer na boca, na língua ou do esôfago para baixo, dependendo onde está acometendo. O diagnóstico vai ser um pouco mais precoce. Boca e língua mais fácil, porque são visíveis e acabam incomodando, mas Uhum. normalmente quando é do esôfago para baixo, você começa a ter alterações na fala, na dificuldade de deglutição, mas aí já está numa fase mais avançada. E aí, no caso, o doutor falou sobre bebidas quentes. Nossa, fiquei preocupada, porque eu tomo chá muito Muito quente. quente. Isso é menos comum, né? Mas é um fator que, quem usa excessivamente bebida, por exemplo, chimarrão, que é uma bebida extremamente quente, então a gente vê que uma população que faz mais uso disso tem uma tendência maior a aparecer algum tipo de câncer, de boca especificamente, mas Certo. normalmente tem cigarro e álcool associados também, né? Agora, no caso de garganta, de faringe, eh, a quentura do líquido, do alimento, seja lá o que a pessoa utiliza, ela faz o quê? Fragiliza mais? Essa mudança da temperatura abrupta, ela faz uma irritação na pele. Qualquer irritação que a gente possa fazer nesse tecido, ele pode virar uma. A célula está programada para funcionar sempre num ritmo normal. E o câncer, ele é uma célula que ficou rebelde e começou a crescer de forma acelerada, diferente das outras que estão ali. Sim. Então, isso pode acontecer por algum tipo de estímulo. Então, lesões ou excesso de exposição a algum material, aí no caso no calor excessivo frequente, pode estimular isso a acontecer. No esôfago, por exemplo, quando a gente tem aquele refluxo, aquela azia frequentemente, o tecido do esôfago é diferente do tecido do estômago. Então, quando Sim. aquele líquido ácido, aquela sensação de queimação que a gente sente, ele vai trocando também a pele entre a mucosa do estômago e a mucosa do esôfago. Então, essa mucosa do esôfago, ela vai acabando tendo que se defender, né? Vai Uhum. mudando de tipo, e aí isso pode normalmente desenvolver algum tipo de câncer naquele local. Aumenta a predisposição de um câncer naquele local. Ou alterações como diminuição do tamanho, diminuição da contratilidade. Então, são fatores que podem levar isso a acontecer também. No caso bebida ou alimento quente, é como se tivesse queimando o local. Sim, mas tem que ser numa frequência muito grande, né? Eventualmente fazer a ingesta disso não tem problema nenhum, mas são aquelas pessoas que excessivamente estão usando aquilo. Tudo que a gente faz em excesso acaba trazendo alguma coisa Sim. diferente para o que o organismo está acostumado. Então, é para aquelas pessoas que têm muita frequência. No Japão, eles têm uma quantidade muito alta de Câncer gástrico. câncer. Câncer É, gástrico. é devido a alimentos quentes, tudo. O fator genético no Japão, né, para câncer gástrico é muito importante, mas o tipo de alimentação também influencia bastante. Ah, no caso de alimentos muito condimentados. Salgados, desidratados, tem algumas coisas que acabam influenciando para isso. Mas o fator Ah, genético para câncer de estômago gástrico para o japonês é o fator mais crítico, né, desse tipo de população. porque eu tenho uns amigos japoneses e uma coisa que ele sempre comentou é que a incidência de É câncer alto. lá na boca, na garganta, porque o alimento deles é muito quente, Sim, eles. os hábitos são diferentes. Tanto que quando você pega essa mesma população e ela muda de país, a incidência, alguns trabalhos mostram que a incidência diminui. Então Olha tem só. certamente um fator de estímulo externo para que ajuda isso acontecer. Tem algum gatilho que de Uhum. frequência acaba ajudando o câncer ou a doença a aparecer. Certo. No caso da pessoa não fazer, exame precocemente, né, como o caso dos filhos da Ana Maria, que acham que devem fazer só após os 60 anos, né. Então, quer dizer, já tá pegando senha, né. Sim, sim, já está entrando na fila para ter algum problema grave, né?
Porque, Exato. como eu disse, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico e quanto mais rápido a gente souber se esse câncer é de baixa agressividade ou de alta agressividade, a gente pode direcionar o tratamento mais rápido. Até o modelo do tratamento ser mais ou menos conservador no tratamento e no acompanhamento, para que esse paciente tenha menos chance de vir a óbito. Certo. No caso de ter alguém na família já que teve esse quadro, mesmo que faça exame, dê tudo normal, tudo bem, a pessoa, devido, ser de um grupo de risco, ela deveria fazer anualmente o exame. Se ela não tiver nada na primeira avaliação e for de um grupo de risco, normalmente para câncer de próstata masculino, para câncer de próstata, né, o recomendável é a cada 2 anos fazer uma avaliação. Se não tiver nada, PSA normal, toque retal normal e algum exame complementar, que às vezes o ultrassom ou ressonância, se caso seja, não é necessário, mas se for feito, forem normais, a gente pode fazer isso a cada 2 anos por conta do fator de risco, né? Certo. Obesidade, fumo, raça africana, enfim, história familiar, e bebida alcoólica. Se não, essa avaliação pode ser feita a cada 5 anos. Agora, quais são os primeiros sintomas que a pessoa tem? Eu sei que no começo o doutor até citou tal isso, mas eu acho importante enfatizar, né? Como a próstata é uma glândula que produz um líquido que vai para o espermatozoide, as pessoas acham que os primeiros sintomas podem estar relacionados a algum problema de ereção, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Normalmente os sintomas são urinários mesmo, ou Ah, aumento na frequência, dificuldade de começar a urinar, isso é frequente, eh, acordar à noite várias vezes para poder urinar e sensação de bexiga não esvaziada plenamente. Você tem que fazer aquele xixi, faz um pouquinho e volta, faz um pouquinho e volta, parece que você nunca está com a bexiga esvaziada. Isso é indicativo de a gente fazer uma avaliação. Pode ser outras coisas, normalmente uma infecção urinária, os sintomas são um pouco parecidos também. É interessante que a dor não é presente nesse momento, né? ah, Outra coisa que a próstata, ela é um órgão que ele vai crescendo com o tempo naturalmente, né? Então você pode só ter aumento natural da próstata e apresentar esses sintomas também. Então na avaliação, pelo tamanho da próstata, se tem nódulo ou não, enfim, a gente pode diferenciar se é uma doença benigna, e se você controla com um tipo de medicação, ou se realmente a gente tem que evoluir para um diagnóstico pensando em tratamento de um câncer. e no caso, quimioterapia, radioterapia são coisas que se enquadram aos tratamentos para esse tipo de Isso câncer. vai depender do tipo de classificação desse câncer, da agressividade dele e se vai precisar de cirurgia ou não. E aí a gente tem Certo. essas 3 opções: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A gente ouve muito falar, né, sobre dos homens estarem, com o tamanho da próstata aumentada, eu tenho medo de operar porque, depois dá sempre problema. Então, é uma coisa que a gente ouve há muito tempo já, e é interessante, tipo assim, deixa como está então para não ter problema depois, mas está tendo problema agora. Sim. O que provocaria o aumento da próstata? Então, a próstata é uma glândula que ela cresce, vai crescer normalmente por natureza. Direto. Ela vai crescer normalmente por natureza. Quando a gente está crescendo, os ossos crescem, os músculos crescem, tudo nosso vai se adaptando. A próstata ela não para de crescer. A gente vai ter. O que é importante de saber é a velocidade desse crescimento, se ela está normal ou não, e se tem alguma alteração na célula interna da próstata. Então, se ela estiver crescendo normalmente, a pessoa vai viver com aquilo pro resto da vida. Lá, quando tiver mais para idoso, pode ter uma ou outra alteração, mas que não vai impossibilitar ele de ter uma vida normal. Se nesse momento crescer muito rápido ou desenvolver uma célula diferente lá dentro, que aí é a característica de câncer, a gente tem medidas diferentes para tomar. Se é só uma hiperplasia, só um aumento da próstata, a gente pode ter medicações que a gente faz como fosse uma castração hormonal para tentar diminuir esse tamanho, porque isso é dependente da testosterona, então isso vai abaixando, diminui um pouco, então a gente trata dessa maneira, né? Ou a gente faz uma cirurgia
não mexendo na próstata como todo, mas tirando uma parte para que o fluxo urinário fique normal, que vai atrapalhar. Qual o grande tabu do homem de se preocupar em relação a se tem que operar ou não, como é que vai ficar? É a questão da perda da capacidade sexual do homem, né? Porque a cirurgia é uma cirurgia bastante invasiva e lógico que ela evoluiu, eu vou falar um pouquinho Uhum. disso, mas antigamente a cirurgia era aberta, então os nervos principais próximos da próstata são os nervos que estimulam o processo de ereção do homem. E eles, eventualmente, eram lesados durante a cirurgia, porque o acesso que tinha para fazer aquilo passava por essa inervação, que é uma coisa muito fina, muito delicada, e ela não é muito visível a olho nu. Uhum. Então, o homem acabava ficando impotente por uma questão mecânica, perdeu os nervos que ajudavam. Hoje em dia, com cirurgia robótica, até com videocirurgia e com alguns equipamentos, a gente consegue trabalhar mais na próstata especificamente, sem ter essa lesão dessa inervação, e aí o homem pós-operatório consegue ter a vida sexual dele normal. Às vezes demora um pouquinho para voltar, mas ela volta normalmente depois, porque esses nervos acabam sendo preservados. E também vai depender se essa é uma doença que está localizada só na próstata ou se tem alguma cadeia de gânglio em volta da próstata acometida. A cirurgia fica um pouco mais agressiva e a chance do homem perder essa capacidade aumenta também. Quais os tipos de doenças, de fatores que podem, eh, causar alteração, enfim, na relação sexual do homem numa situação, num quadro de doenças na região? Se a doença estiver avançada, tudo que tiver em volta vai estar comprimido, então o homem pode ter dificuldade realmente de ter ereção ou de fazer a manutenção da ereção e ter a relação. É menos comum ter dor, mas pode ter algum tipo de dor à ejaculação por constrição do canal de ejaculação. Mas é muito menos comum, mas aí nós estamos falando de uma doença mais avançada mesmo. Ele provavelmente tendo outros sintomas além da dificuldade de ter relação sexual. Para que ele venha a ter dificuldade de ter relação sexual, é alguma doença que já esteja mais adiantada. Sim, Caso contrário, isso não interfere em nada, ele pode ter uma vida normal, ele vai descobrir de outras formas que ele está com sim, problema. especificamente para câncer de próstata, sim, é isso. A cada quanto tempo seria, importante a pessoa fazer, um exame de sangue? Para avaliação para câncer de próstata, se a pessoa tiver normal sem doença, né, a cada 5 anos a dosagem de PSA dá para fazer esse acompanhamento tranquilamente. Se já tem doença não muito invasiva, acompanha seu crescimento, pode ser até de 6 meses ou anualmente. E se for uma doença tratada, depois você precisa fazer anualmente para poder fazer esse acompanhamento. Quando a pessoa tem um quadro de câncer, ela vai tratar, enfim, seja com cirurgia, seja a forma que for. Bom, vai tratar de acordo com a necessidade. Ela deve fazer um acompanhamento durante 5 anos, daquele quadro. E após 5 anos, como é que deve ser a procedência disso e o que é que pode reverberar no caso de uma metástase, de aparecer, se é no mesmo órgão, se é outro local, como é que é isso? Tá? Tem duas situações, né? Uma é a gente fazer a cirurgia e essa pessoa já ter uma metástase que não foi identificada. Então, nesse caso, esse paciente no pós-operatório ou no pós-tratamento, ele vai ser acompanhado com uma frequência maior, ou trimestral, ou semestral, ou anual. Então, esse é um Uhum. caso que a gente tratou e vai fazer o acompanhamento desse paciente mais de perto, principalmente nesses primeiros 5 anos. Em algum desses casos, a pessoa já tinha uma metástase e não sabia. Então, nessa avaliação, você acaba achando uma metástase. Então, aí você tem que mudar seu esquema terapêutico para o órgão de origem e para o órgão-alvo e ter certeza que é o mesmo tipo de câncer que está sendo acometido, porque pode acontecer da pessoa ter 2 cânceres diferentes. Nada a ver um com o Nada a outro. ver um com o outro, pode acontecer. Certo. No caso da pessoa fazer um tratamento
Por exemplo, ela faz tratamento 5 anos, aí ela pode, o tratamento ou cirurgia, ela pode espaçar o acompanhamento. Eh, É comum ela ter no mesmo órgão ou próximo, ou, no caso, em órgão diferente, quando passa esses 5 anos? É menos comum do que a gente encontra quando acontece dentro dos 5 anos e depende do tipo de câncer, se ele é mais agressivo ou não. Se ele for mais agressivo, a gente tem mais chance de recorrência. O local e em alguns órgãos-alvo. Fígado ou pulmão, que são bem comuns para câncer de próstata. Mas dentro desses 5 anos, quanto mais tempo passa, a chance diminui de acometer, também dependendo se é um câncer mais agressivo ou não. No caso da pessoa, por exemplo, ela tem um tipo de câncer que não precisa fazer quimioterapia, ela faz uma cirurgia e não tem que passar por uma quimioterapia depois. Esse câncer, a reincidência dele é maior o risco ou não? Localmente, pode ser maior se o câncer não for retirado totalmente, por isso que é uma importância, que a gente chama de uma boa margem quando faz a cirurgia. Então, a gente tira a parte onde tem o câncer e mais um pedaço importante em volta, para que a gente garanta que nenhum tecido esteja cometido, fique ali para que isso possa aparecer de novo. A outra coisa é se tiver alguma outra gânglio próximo daquela área já acometido. Por isso que sempre quando tem esse tipo de cirurgia, o que tiver de cadeia de linfonodo próximo, o cirurgião tende a tirar, claro, se tiver alteração visível, para poder mandar aquilo para estudo para ter certeza a frequência desse acompanhamento e o modelo de tratamento que ele vai fazer depois. Se é um tratamento cirúrgico curativo, a gente faz um acompanhamento dentro desses 5 anos também, dependendo da localização. Cólon, fígado, e pulmão e próstata são cânceres que a gente consegue fazer isso bastante bem. Mama depende do tipo do câncer, que tem vários subtipos de câncer. Então, um mais agressivo, os outros menos agressivos, aí o acompanhamento tem que ser diferente. No caso de ter que fazer uma cirurgia para remover um tumor, é sempre, importante e orientado, a pessoa trazer um patologista para acompanhar a cirurgia, para poder ir fazendo ali o reconhecimento de área onde que o quanto vai remover, o quanto vai tirar para segurança, ou isso já é uma prática normal? Já os melhores hospitais têm patologista em sala já para garantir isso, né. Então o que que eles fazem? Na hora, eles fazem uma avaliação da peça inicial, para ver se tem alguma coisa cometida, depois a gente vai para um segundo tempo de avaliação de patologia, passa por um outro processo e a gente faz uma revisão dessa lâmina com outras metodologias de diagnóstico, dependente do homem, e a gente tem hoje muita avaliação que é bioquímica e imunohistoquímica, que aí você vai derivando o tipo de câncer que direciona a gente no tratamento. Eu posso usar um tipo de droga ou não que é mais efetiva para aquele modelo específico de câncer. Então, esse é um refinamento do processo de patologia. Antigamente, o patologista era muito dependente da visão dele e do microscópio. Hoje, a gente tem essa parte que é importante, que é a Uhum. primeira fase do atendimento, no local da cirurgia, para o cirurgião ter tranquilidade que toda a margem foi retirada. Depois, nessa avaliação para identificação histológica desse câncer, saber que tipo de câncer que é aquele, o local e qual, vamos dizer assim, a marca daquele câncer, para a gente poder direcionar para qual especialidade é melhor ele ser tratado. E depois tem essas partes que são bioquímicas e imunohistoquímicas que ajudam a gente na tomada de decisão. E até Eh testes genéticos, né? Chegando até testes genéticos que a gente pode fazer para poder diferenciar o Perfeito. tratamento. No caso da pessoa ser detectada com algum tipo de câncer, eh, é orientado, acompanhamento psicológico, ou isso é opcional? O câncer é uma doença multidisciplinar, assim. A gente não trata só com o médico ou só com o enfermeiro que faz a infusão de tratamento. É muito dependente de fisioterapia, muito dependente de terapia ocupacional, muito dependente da própria enfermagem. A farmácia tem um papel muito importante na garantia do tratamento adequado.
A nutrição é específica para esse tipo de paciente também. Até Ah, exercício físico, a gente tem profissionais hoje que são voltados, profissionais de educação física voltados para paciente com câncer. É diferente, né? Esse paciente tem que ter, mas eu sempre falo, esse é um tratamento multidisciplinar. O médico, ele é o maestro para que essa orquestra funcione da melhor maneira funciona. possível. Mas é uma cadeia dependente, interdependente, para que a gente possa tratar o paciente muito bem. Não dá para ser sozinho nesse caso. E a estabilidade emocional é algo que influi Muito. muito no processo de cura de Sim. qualquer tipo de câncer. Sim, a gente vê muitos casos de pessoas que estão muito deprimidas, né, sentem muito impacto, que é a evolução da doença, que a gente tem uma expectativa que ela vá para um lado e acaba indo para outro. E muitas das vezes as pessoas estão tão deprimidas. Isso também é uma dificuldade do paciente e do familiar, às vezes, aceitar que o paciente precisa de um suporte, às vezes até medicamentoso, para poder controlar o humor, para que ajude num bom tratamento, né? Então, o estado psicossocial, não só do paciente, mas da família que vive junto essa doença, né? É muito importante, né? E isso influencia muito positivamente, quando é feito de maneira adequada na cura ou na melhora desse paciente. Eu me lembro que antes, quando uma pessoa tinha câncer, primeiro se discutia se ia contar ou não, se a pessoa ia saber ou não, e assim, era uma coisa, era um tabu imenso que não podia falar. Eu lembro que eu fui visitar uma tia minha que estava com câncer e eu não sabia, enfim, estavam ali meus pais, tudo, e eu falei alguma coisa para ela de tratamento de câncer, assim, ela olhou para mim, todo mundo olhou para mim com os olhos desse tamanho, tipo assim. Eu falei: "Gente, será que eu falei alguma coisa proibida aqui?" Eu fiquei, né, e quando saí de lá, aí meu pai falou: "Imagina você falar para ela, que tem câncer, está tratando". Eu falei: "Mas ela não sabia?". Aí ele falou: "Sabia, tanto está fazendo quimioterapia". Eu falei: "Então por que que eu não podia falar?". Quer dizer, é algo que ainda é tratado dessa forma, evita que a pessoa saiba ou não Então, hoje. hoje em dia a gente vê o câncer muito como uma doença crônica, né? Como uma diabetes, como uma hipertensão. Claro que temos os casos que são muito graves, né? A gente Uhum. sabe que as evoluções não vão ser tão boas. Mas também a maioria, hoje em dia, a gente sabe que a gente pode tratar como doença crônica. Então, a gente evita de fazer esse tipo de coisa com o paciente, não contar para a gente. A gente tem que dividir com o paciente, sim, o que está acontecendo, dar as perspectivas do que podem acontecer e tirar um pouco desse tabu que tinha na cabeça de todo mundo, que você tem um diagnóstico de câncer, é igual você vai morrer daqui a 3 dias, né? Essa é a impressão que todo mundo É essa fica, né? impressão, É, né, tipo assim, recebi o vão diagnóstico, morrer. já deram um Sentença de cartãozinho morte. assim: "Olha, você vai ter que sair da casa". Exatamente, exatamente. É Hoje em dia, realmente é assustador, né. tirando os casos extremamente graves de câncer muito agressivo, hoje em dia a gente consegue controlar e dar uma sobrevida muito boa para os pacientes. A incidência de óbito seja qual for o câncer, diminuiu Vem bastante, diminuindo, né, vem. porque o estudo parece que aumentou. Várias drogas apareceram, vários modelos de droga, novos tratamentos, tudo isso está em muita evolução. E hoje a gente tem uma perspectiva melhor de tratar melhor esse paciente e, como eu disse, deixar ele mais a longo prazo em acompanhamento. Tá certo. Nossa, passou rapidinho, né, a gente sempre tem um monte de coisa para perguntar. Doutor Marcos, em uma palavra, uma emoção para Ana Maria reconstruir ou uma mensagem para aquele que esteja passando por uma situação dessa? Primeira coisa, seja feliz, acredite em você e busque seu autoconhecimento, porque autoconhecimento ajuda no nosso processo de cura. Então, confie em Deus e siga em frente, que tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença desse tipo, a gente não pode desistir, a gente tem que pensar positivamente que vai melhorar e isso vai ajudar muito no seu bem-estar e na boa evolução desse tratamento. Obrigada.
Muito obrigada Eu que pela agradeço, sua eu que presença, por agradeço. estar aqui com a Obrigado. gente hoje. Gratidão. Eu que agradeço. Ana Maria, depois de tudo que nós ouvimos do Dr. Marcos, especialista sobre oncologia, que vem com certeza aquietar um pouquinho o seu coração e trazer mais lucidez para os seus filhos, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o indivíduo vivencia a ansiedade durante um período extenso, sem tréguas, ficando psicologicamente abalado e, devido à pressão, compromete seu sistema imunológico, cognitivo, diminuindo o rendimento diário. Ocorre que mesmo o indivíduo controlando as reações da ansiedade, pode advir funções fisiológicas, alterando o sistema nervoso autônomo e imunológico. Como é importante o nosso equilíbrio emocional para que tenhamos saúde física, saúde mental, porque a ansiedade, ela é uma falta de saúde emocional. É um desequilíbrio que a gente tem de querer viver o que ainda não chegou, de querer viver o futuro ao invés de se preocupar em viver o presente. Então, quando nós temos essa serenidade de buscar a saúde emocional, todo o nosso organismo funciona de forma mais equilibrada. Todos os nossos centros de força, todas as nossas emoções, elas ficam num equilíbrio maior e assim fazendo com que a gente não esteja acionando através da ansiedade inúmeras disfunções fisiológicas, né? Não esteja sendo uma válvula que vem e pegou. E isso é muito importante. Então, os bons pensamentos, a leitura edificante, a boa música, conversas agradáveis, conversas salutares, conversas inteligentes, boas, fazem com que nós tenhamos uma vida emocional equilibrada e, obviamente, a nossa saúde física, emocional e mental completamente em linha, tudo ajustadinho. E isso faz com que a gente possa viver saudavelmente. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. Nos envie a sua mensagem contando qual a sua dificuldade, qual o seu conflito, qual a sua dor, qual o desafio da sua vida, para que possamos auxiliar você, esclarecendo e trazendo mais lucidez para que, com equilíbrio, você possa administrar melhor os seus desafios. Então, para que você tenha uma semana de muita paz, de muita alegria e, lógico, muito amor, deixamos aqui um beijinho super carinhoso para você. Muita paz.